Olá, meus amores, dando continuidade ao nosso assunto, ao nosso conteúdo programático. Hoje a gente está começando, deixa eu colocar aqui, a teoria geral do direito societário, né? A gente vai ver uma parte da teoria geral e a gente vai passar para os tipos societários, né? Então, assim, o que é importante a gente ver inicialmente? Gente, a gente já falou disso em sala de aula, mas o que é sociedade? Sociedade é o contrato de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilhar entre si os resultados. Ou seja, se a gente está falando de partilha de resultados, a gente está falando de lucro, certo? Se a gente está falando de obrigatoriedade de contribuição, a gente está falando que no direito brasileiro existem duas modalidades de contribuição. A pessoa pode entrar ou com bens, dinheiro, patrimônio, um imóvel, um apartamento, um veículo, maquinário, ela vai entrar com bens ou ela vai entrar com serviço, com mão de obra. Mariana, é qualquer tipo societário que em nosso ordenamento jurídico é permitido entrar com serviço? Não, não é. E quando a gente estiver vendo os tipos societários, a gente vai ver quais podem e quais não podem o sócio ingressar com a contribuição em prestação de serviços. Gente, esse conceito de sociedade está no artigo 981 do nosso Código. E aí, dentro desse conceito, o que é relevante a gente saber? Em primeiro lugar, que a sociedade ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é uma reunião de pessoas. Ela tem a universa personarum. Ela é uma reunião de pessoas. Mariana, pode haver reunião de pessoas jurídicas, sim, mas aí nós estaríamos diante de uma holding, tá? Que é a reunião de pessoas jurídicas. Gente, finalidade econômica. Ninguém monta uma sociedade para prestar caridade. Aí nós estaremos falando de associações, de outras modalidades, outras figuras jurídicas. Repartição de lucro, como eu acabei de falar. O objetivo da sociedade é auferir lucro e repartir entre os sócios. E aí, uma característica que há 10 anos atrás ela era absoluta, mas que hoje em dia ela está perdendo terreno, é a pluralidade de sócios. Atualmente, no nosso ordenamento jurídico, nós temos 3 exceções a essa exigência da pluralidade. Em primeiro lugar, é um tipo societário específico, que é a subsidiária integral. Ela está lá na lei de sociedades anônimas, tá? A gente vai estudar quando a gente for ver SA. Existe a sociedade unipessoal de advocacia, mas aí é importante a gente lembrar que a sociedade de advocacia ela não é uma sociedade empresarial, apesar do objetivo de lucro, existe o impedimento legal do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, por fim, o exemplo que vai se tornar, eu posso apostar, um dos mais comuns no Brasil, em breve, é a sociedade limitada unipessoal. É uma inovação da Lei de Liberdade Econômica. Ela foi acrescida em nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 1052, e atualmente ela é uma sociedade de um sócio. É uma sociedade unipessoal. Essas são as 3 exceções legais. Gente, classificação das sociedades. As sociedades elas se classificam de diversas maneiras. Como isso pode acontecer? Quanto ao objeto, a sociedade simples e a sociedade empresária. Meus amores, vocês estão lembrados que o nosso código ele traz o conceito de sociedade simples por exclusão. A gente já falou disso algumas vezes. Cadê?
Cadê? Não se considera, para ser empresário, a gente sabe que é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, então aí a gente tem um embasamento legal para o Estatuto da Ordem ter impedido os advogados de constituírem a sociedade empresária. Gente, eu me perdi aqui, gente. Desculpa que está um falatório aqui em casa. Mas vamos voltar. Quanto à responsabilidade dos sócios, a gente viu que a responsabilidade dos sócios ela pode acontecer de 3 maneiras. Mas atenção, a responsabilidade do sócio, a responsabilidade do sócio, da pessoa do sócio, ela só vai ser de uma maneira. Mas a sociedade, ela pode ter ou apenas sócio de responsabilidade limitada, ou seja, eles respondem no limite do capital social. A gente pode ter a sociedade ilimitada, onde todos os sócios daquela sociedade respondem de maneira ilimitada, certo? Ela não fica adstrita ao capital social. E, por fim, nós temos a responsabilidade mista, que é aquela sociedade que possui tanto sócio de responsabilidade limitada como sócios de responsabilidade ilimitada. Tá certo? Gente, quanto à nacionalidade, aquela sociedade ela pode ser nacional ou ela pode ser estrangeira. E aí existe um enunciado da Jornada de Direito Civil, que ele é bem claro. Ele diz que a sociedade estrangeira pode, independentemente de autorização do Poder Executivo, ser sócia em sociedades de outros tipos, além da SA, além da sociedade anônima. Meus amores, quanto ao instrumento de constituição, a gente também já falou disso em sala de aula, ela pode ser, ela pode ser contratual, que é aquela firmada através de contrato, e ela pode ser institucional, que é a formada através de estatuto. Ela também é chamada de estatutária. E a gente vai ver que existe sociedade que não exige nem um estatuto, nem um contrato, que elas são sociedades que elas não são regularmente constituídas. Quanto à natureza, a sociedade pode ser de pessoas, o tal do intuito personae, que a gente já falou, e ela pode ser de capital, é aquela onde as pessoas elas não têm a intenção de se associar. A Moura do B, recentemente, ela abriu o capital social dela, né? Então, por exemplo, eu não comprei. Mas, por exemplo, eu poderia ter comprado ações e eu ia ser sócio do dono da Moura do B, sem ele nem saber quem é professora Mariana Costa. E então, existem essas duas modalidades quanto à natureza. As sociedades formadas por pessoas e a sociedade onde não importa a pessoa, importa o dinheiro, money, l'argent. É a sociedade de capital. Gente, quanto à personificação, ela pode ser uma sociedade constituída, personificada, ou ela pode ser despersonificada. É aquela sociedade que, apesar de ser uma sociedade, ela não tem CNPJ, ela não tem um cadastro nacional de pessoa jurídica, ela é uma sociedade sem personalidade. Meus amores, visto isso, em relação às sociedades personificadas, deixa eu passar para cá, ou não personificadas, é importante a gente destacar que dentro das não personificadas, nós temos 2 tipos societários. A sociedade em comum, que a gente vai ver, e a sociedade em conta de participação. Entre as sociedades personificadas, elas vão se dividir entre sociedades empresárias e sociedade não empresária, que é a sociedade simples, que é o conceito de sociedade por exclusão. Será simples, a nossa lei ela optou por não conceituar o que é sociedade simples. Ela disse que é simples a sociedade que não for
empresária. Então, a sociedade simples, ela pode ser simples pura, que é a simples, é aquela que não escolheu um dos tipos societários de sociedade empresária e pegou emprestado este tipo societário. Ela pode ser em nome coletivo, em comandita simples, limitada ou cooperativa. Esses são os tipos societários que podem se constituir através de sociedade não empresária. E em sociedade... Desculpa, gente. E em sociedade empresária, nós temos nome coletivo, comandita simples, limitada, a sociedade anônima e a comandita por ações. Meus amores, o que é importante a gente ver aqui? Em primeiro lugar, a sociedade limitada unipessoal, ela entra dentro de todas as previsões da sociedade limitada. Ela não é um novo tipo societário, tá? Ela é a mesma sociedade limitada, porém com a nova previsão de que ela pode ser unipessoal. E outra informação relevante é, Mariana, por que não está nessa lista a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada? Porque ela não é uma sociedade, meus amores. Ela é uma nova figura jurídica, nós também vamos ver hoje ou nas próximas aulas, mas ela não é um novo tipo societário, tá? Eu vou fechar esses vídeos, meus vídeos sempre são menores para não ficar pesados, e já já a gente volta vendo o restante desse início de tipos societários.